As tensões, os egos e as diferenças criativas destruíram mais de uma banda lendária, mas poucas histórias são tão icônicas e devastadoras quanto a separação do Pink Floyd. Vamos ver os segredos mais obscuros e reveladores dessa separação histórica, onde as personalidades de Roger Waters e David Gilmour colidiram como nunca antes. Desde os dias dourados de harmonia musical até os confrontos que definiram sua queda. Vamos explorar cada detalhe fascinante de como uma das bandas mais influentes do rock passou de ser uma equipe dos sonhos a uma fratura irreparável. Número 1. A separação do Pink Floyd. A relação entre Roger Waters e David Gilmour, que um dia impulsionou o Pink Floyd ao estrelato, se transformou com o tempo em uma bomba relógio. Os dois músicos, cuja química criativa gerou álbuns icônicos, como The Dark Side of the Moon e Wish You Were Here, desenvolveram diferenças irreconciliáveis que eventualmente levaram à dissolução do grupo como unidade criativa. Gilmour, em entrevistas posteriores, descreveu a separação como resultado de um conflito de personalidades e filosofias musicais, com Waters insistindo em uma visão autoritária e unilateral para a banda. Waters, conhecido por sua intensidade e perfeccionismo, começou a assumir um controle quase total do processo criativo durante a produção de The Wall. Embora este álbum tenha sido um sucesso estrondoso, a abordagem autocrática de Waters gerou tensões profundas entre os membros do grupo. Gilmour, que tinha sido uma peça-chave no som distintivo do Pink Floyd, começou a se sentir deslocado. Assim como Richard Hurray, o tecladista da banda, que foi pressionado a deixar o grupo durante essas gravações. A situação atingiu um ponto crítico com The Final Cut, um álbum que, embora lançado sob o nome de Pink Floyd, foi considerado por muitos como um projeto praticamente solo de Waters. Gilmour expressou sua frustração, sentindo que sua contribuição estava sendo ignorada e que a essência colaborativa que havia definido a banda em seus primeiros anos estava desaparecendo. Esse foi o catalisador que levou Gilmour e Waters a caminhos separados, com Waters deixando oficialmente o grupo. A separação não impactou apenas os membros do Pink Floyd, mas também seus fãs. Quem ficou dividido entre os que apoiavam Waters e os que se alinhavam com Gilmour? Enquanto isso, Waters continuou explorando conceitos políticos e emocionais. Em sua carreira solo, Gilmour revitalizou o Pink Floyd com álbuns como A Momentary Lapse of Reason e The Division Bell. Apesar dos esforços para manter viva a música da banda, as dinâmicas pessoais nunca se curaram completamente. A história da separação do Pink Floyd continua sendo uma das mais estudadas na música moderna. É um testemunho de como as tensões entre a ambição criativa e as relações pessoais podem desintegrar até mesmo os grupos mais talentosos. Embora Gilmour e Waters ocasionalmente se reunissem para eventos especiais, a faísca criativa original nunca mais se acendeu. Este capítulo do Pink Floyd é uma mistura de glória musical e drama humano, encapsulando tanto a grandeza quanto a fragilidade do gênio artístico. Número 2. Influências precoces na vida de David Gilmour. Nasceu em 6 de março de 1946 em Cambridge, Inglaterra, em uma família que combinava ciência e arte. Seu pai, Douglas Gilmour, era um renomado zoologista e professor na Universidade de Cambridge, enquanto sua mãe, Sylvia, trabalhava como editora de cinema para a BBC. Esse ambiente multidisciplinar permitiu a Gilmour desenvolver uma curiosidade inata e uma perspectiva criativa que definiriam sua carreira nos anos seguintes. Desde pequeno, Gilmour mostrou uma afinidade natural pela música. Na casa da família, a música não só se ouvia, mas também se incentivava como uma atividade fundamental para o desenvolvimento pessoal. Esse estímulo precoce o levou a descobrir os sons que dominaram a década de 50. Começando com Rock Around the Clock de Bill Haley, que marcou o início de sua fascinação pelo rock and roll. Mais tarde, a melancólica e atriaca Hotel de Elvis Presley e as harmonias vocais dos Everly Brothers o cativaram completamente. Aos 10 anos, Gilmour pegou emprestada uma guitarra acústica de um vizinho, mas nunca devolveu. Esse pequeno ato de apropriação marcou o início de sua jornada musical. Aprendeu a tocar de forma autodidata, se guiando por discos de Pat Seeger e um manual básico de guitarra. O que começou como um hobby, logo se transformou em uma paixão insaciável, praticando até dominar acordes complexos e técnicas que mais tarde se tornariam sua marca registrada.
A formação educacional de Gilmour também teve um papel significativo. Ele estudou na Parsons School, em Cambridge, um lugar onde as atividades acadêmicas conviviam com as artísticas. Lá, ele conheceu Syd Barrett, com quem compartilharia uma amizade e uma conexão musical que os levaria a mudar o curso da história do rock. Esse vínculo seria essencial no futuro, mas naquele momento era apenas um indício do que estava por vir. O ambiente acadêmico não se limitou a fomentar seu talento musical. Isso também o ajudou a desenvolver habilidades como o domínio do idioma francês, que mais tarde seria útil em suas viagens pela Europa. No entanto, Gilmour achava o ambiente escolar restritivo, preferindo explorar o mundo através da música, que considerava seu verdadeiro refúgio. Esses anos iniciais não só moldaram seu caráter, mas também lançaram as bases de seu legado artístico. Número 3. Os começos musicais de Gilmour. A paixão musical de David Gilmour encontrou um propósito claro na sua adolescência. Tudo começou com a influência do rock and roll, um gênero que estava redefinindo a cultura jovem na década de 50. Inspirado pelos grandes da época, como Elvis Presley e os Everly Brothers, Gilmour decidiu que a música não seria apenas um passatempo, mas o eixo central de sua vida. Sua primeira guitarra, adquirida de forma meio acidental, se tornou sua companheira constante. Gilmour dedicou horas para aperfeiçoar sua técnica. Sem um professor formal, ele aprendeu analisando notas, com um entusiasmo obsessivo. Nesse período, desenvolveu um estilo único que combinava precisão com expressividade, sua marca registrada. E fazia isso com um entusiasmo que só podia ser descrito como obsessivo. Nesse período, ele começou a entender que a música não era apenas técnica, mas também emoção. Isso levou a desenvolver um estilo único que combinava a precisão técnica com uma expressividade que se tornaria sua marca registrada. Durante sua adolescência, Gilmour tocava em reuniões familiares e pequenos eventos locais. Esse foi um período de experimentação e aprendizado, onde ele começou a explorar diversos gêneros além do rock and roll, como o blues e o folk. Apesar de ainda não ser um músico profissional, suas interpretações já chamavam a atenção de quem ouvia. Devido à sua habilidade de transmitir emoções profundas através de seu instrumento. No entanto, nem tudo foi fácil. A falta de recursos limitava seu acesso a equipamentos de qualidade, o que o obrigava a improvisar e a encontrar soluções criativas. Essa adversidade não o desanimou. Pelo contrário, isso o motivou a trabalhar ainda mais duro. Gilmour não queria ser apenas um músico, ele queria ser um músico excepcional, alguém que pudesse transformar sons em experiências memoráveis. Número 4. Formação acadêmica e conexões iniciais. Durante a sua juventude, David Gilmour frequentou a Parsons School em Cambridge, ambiente que teve um impacto significativo na sua vida pessoal e artística. Embora não fosse particularmente fã do ambiente acadêmico, foi nessa escola que ele conheceu pessoas que mudariam sua vida para sempre. Entre eles estavam Syd Barrett e Roger Waters, que mais tarde seriam seus companheiros no Pink Floyd. Essa conexão inicial foi muito mais do que uma simples amizade de colégio. Era o prelúdio de uma revolução musical. Nessa fase, Gilmour já demonstrava um profundo interesse pela música, e a guitarra havia se tornado sua companheira inseparável. Embora Barrett e Waters também compartilhassem essa paixão, suas abordagens eram diferentes. Enquanto Barrett era um visionário criativo e Waters se destacava por seu caráter decidido, Gilmour se concentrava em aperfeiçoar sua habilidade instrumental. Esse equilíbrio de personalidade seria fundamental no desenvolvimento do Pink Floyd. Anos depois. Depois da Parsons School, Gilmour decidiu continuar seus estudos no Cambridgeshire College of Arts and Technology. Embora inicialmente tenha se matriculado em um curso de línguas modernas, sua atenção estava constantemente dividida entre as aulas e seu crescente amor pela música. No colégio, Gilmour aproveitou a oportunidade para praticar guitarra com frequência, muitas vezes durante os intervalos. Essas jam sessions com Barrett foram mais do que simples. Passatempos. Eram os alicerces do que eventualmente se tornaria um dos sons mais distintivos do rock. No entanto, seu interesse acadêmico diminuiu com o tempo. Embora tenha conseguido dominar o francês, uma habilidade que seria útil em suas aventuras futuras, Gilmour sentia que a sala de aula não era o lugar certo para ele.
decidiu abandonar seus estudos formais para seguir sua verdadeira paixão, a música. Esse movimento, embora arriscado, marcou o começo de uma vida dedicada à arte e à criatividade. Nessa fase da sua vida, Gilmour também começou a explorar novas influências musicais. Enquanto aperfeiçoava sua técnica na guitarra, ele se mergulhava em gêneros como o blues e o folk, que não só enriqueceram seu estilo, mas também o prepararam para o tipo de experimentação que definiria o Pink Floyd. Esses anos de formação não só o moldaram como músico, mas também como indivíduo, estabelecendo as bases de sua abordagem meticulosa e emocional em relação à música. Número 5. Experiência com Jacques Wild. Antes de ingressar no Pink Floyd, David Gilmour teve sua primeira experiência séria na música profissional com a banda Jacques Wild, um grupo de blues rock formado em Cambridge. Essa etapa foi fundamental para seu desenvolvimento como músico, pois lhe permitiu adquirir habilidades que ele aplicaria mais tarde em sua carreira internacional. Embora a banda não tenha alcançado sucesso comercial, para Gilmour foi um laboratório criativo onde ele refinou seu estilo e técnica. Os Jacques Wild eram uma banda pequena que tocava em bares e eventos locais. Mas para Gilmour representou uma oportunidade inestimável. Como guitarrista principal, ele era o responsável por liderar muitas das interpretações, o que lhe permitiu desenvolver confiança no palco. O repertório da banda incluía tanto versões de músicas populares quanto composições originais. E essas experiências ao vivo lhe proporcionaram uma compreensão profunda de como se conectar com o público. Em 1964, os Jacques Wild gravaram um álbum de uma única face e um símbolo, ambos produzidos em edições extremamente limitadas de 50 cópias. Embora essas gravações não tenham gerado atenção significativa no mercado musical, marcaram a primeira tentativa de Gilmour de capturar seu som em um formato tangível. Para ele, cada sessão de gravação era uma lição em si mesma, e essas primeiras incursões no estúdio seriam fundamentais para sua compreensão do processo de produção. A dinâmica dentro dos Jacques Wild também influenciou Gilmour. A banda era composta por músicos jovens, com sonhos grandes, mas recursos limitados. Isso o obrigou a aprender a trabalhar em equipe e a se adaptar a diferentes estilos e personalidades. Além disso, o fato de o grupo ter que lutar por cada oportunidade. Ele lhe ensinou a importância da perseverança, uma qualidade que definiria sua carreira futura. Número 6. Aventura na França. Em 1965, David Gilmour embarcou em uma aventura que definiria seu caráter e sua perspectiva sobre a vida e a música. Com uma guitarra às costas e um espírito indomável, ele decidiu viajar fazendo carona da Inglaterra até Saint-Tropez, na França. Essa viagem não foi apenas uma odisseia pessoal, mas também uma experiência que cimentou sua independência e sua habilidade de enfrentar adversidades. Gilmour não estava sozinho nessa travessia. Ele foi acompanhado por Syd Barrett e outros amigos próximos. Esse grupo de jovens artistas estava cheio de entusiasmo, mas também faltava recursos. Durante seu tempo na França, eles enfrentaram inúmeros desafios, incluindo uma prisão, por tocar música na rua sem permissão. No entanto, essas dificuldades só reforçaram o vínculo entre eles e alimentaram seu espírito aventureiro. O grupo acampou perto de Paris, onde passou dias explorando a cidade, aproveitando a arte em museus como o Louvre e tocando música para ganhar a vida. Esse período não foi apenas um teste de sobrevivência, mas também uma oportunidade para que Gilmour ampliasse sua perspectiva cultural. A influência da arte e da música, que ele absorveu durante esses meses, se refletiria mais tarde em sua abordagem criativa com o Pink Floyd. Para financiar sua estadia, Gilmour aceitou trabalhos temporários. Um dos mais memoráveis foi com o designer de moda, Alcee Clarke, onde ele aprendeu a se adaptar a novas situações e a aproveitar cada oportunidade. Essas experiências diversas não só lhe proporcionaram uma renda temporária, mas também lhe ensinaram lições inestimáveis sobre resiliência e versatilidade. A música continuava sendo o eixo central da sua vida durante essa fase. Junto com seus companheiros, Gilmour tocava em clubes e bares locais sob diferentes nomes, como Flowers e Bullet. Embora essas apresentações nem sempre fossem bem recebidas pelos donos dos clubes, cada apresentação o ajudou a melhorar sua presença de palco e a experimentar novas ideias musicais. A viagem não foi isenta de contratempos.
Em uma ocasião, todo o equipamento da banda foi roubado, o que complicou ainda mais a situação deles. No entanto, Gilmour não se desanimou. Em vez de, número 7, o retorno à Inglaterra e à música. Depois de sua aventura na França, David Gilmour voltou para a Inglaterra com mais experiência, mas também com novas cicatrizes emocionais e profissionais. Ele havia aprendido muito sobre a vida, a música e as adversidades, mas agora enfrentava a realidade de construir uma carreira séria em um ambiente competitivo e cheio de talento. Esse retorno marcou um ponto de virada na vida dele. Então ele decidiu se concentrar em sua paixão, que era a música, e em como poderia transformá-la em seu caminho definitivo. O período após seu retorno não foi fácil. Gilmour e seus amigos mal tinham dinheiro para cobrir as necessidades básicas. E a indústria musical parecia um desafio esmagador. No entanto, a resiliência que ele havia desenvolvido durante sua viagem o impulsionou a seguir em frente. Com sua guitarra como companheira inseparável, ele começou a buscar oportunidades que o conectassem com músicos locais e eventos que pudessem divulgar seu talento. Durante essa fase, Gilmour começou a tocar em pequenos locais e bares de Cambridge, interpretando versões de sucessos populares da época. Embora essas apresentações não oferecessem uma remuneração significativa, elas permitiram que ele aperfeiçoasse sua habilidade de interagir com o público e desenvolvesse seu estilo único de interpretação. Essas experiências foram fundamentais para fortalecer sua confiança como músico. Um dos momentos mais difíceis após seu retorno foi o roubo de seu equipamento na França. Isso não representou apenas uma perda material, mas também um golpe em sua moral. No entanto, em vez de desistir, Gilmour aproveitou essa experiência para trabalhar mais duro e mostrar que sua paixão era mais forte do que qualquer contratempo. A dedicação dele começou a chamar a atenção de outros músicos vocais, o que eventualmente o levou a se conectar com pessoas-chave na cena musical. Número 8. Formação do Pink Floyd. Em 1967, a cena musical britânica estava em plena efervescência e o Pink Floyd surgia como uma força criativa única. A banda, formada inicialmente por S.Y.D. Barrett, Roger Waters, Nick Mason e Richard Hurray, estava redefinindo os limites do rock psicodélico. Nesse momento, seu álbum de estreia, The Piper at the Gates of Dawn, havia se tornado um sucesso que marcava o início de uma nova era musical. No entanto, nos bastidores, as coisas não eram tão harmoniosas quanto pareciam. S.Y.D. Barrett, o gênio criativo por trás do som inicial do Pink Floyd, estava lidando com sérios problemas de saúde mental. Seu comportamento errático começou a afetar a dinâmica da banda, colocando em risco não apenas suas apresentações ao vivo, mas também a continuidade do grupo. Enquanto isso, David Gilmour, amigo de Barrett e Waters desde os tempos de escola em Cambridge, estava buscando seu lugar na música, enfrentando os desafios de uma carreira ainda incipiente. A deterioração de Barrett chegou a um ponto crítico no final de 1967. A banda percebeu que precisava de uma solução para manter seu sucesso e sua credibilidade artística. Foi então que Nick Mason entrou em contato com Gilmour para convidá-lo a se juntar à banda como segundo guitarrista e vocalista. A ideia inicial era que Gilmour apoiasse Barrett nos shows e nas gravações, permitindo que ele continuasse contribuindo criativamente, sem a pressão de se apresentar ao vivo. Gilmour aceitou a oferta com uma mistura de emoção e apreensão. Sabia que a posição vinha com grandes expectativas, mas também entendia a magnitude da oportunidade. Seu estilo de guitarra, mais melódico e refinado, complementava a abordagem mais experimental de Barrett, o que prometia um equilíbrio interessante dentro da banda. No entanto, a realidade foi muito mais complicada do que o previsto. Apesar dos esforços da banda para manter Barrett envolvido, seu estado mental continuou a se deteriorar. Durante os primeiros meses de 1968, ficou evidente que ele não poderia continuar como membro ativo do Pink Floyd. Finalmente, em março daquele ano, Barrett deixou a banda, marcando o fim de uma era e o início de outra. Com Gilmour no grupo, o Pink Floyd começou a evoluir para um som mais estruturado e emocional, deixando para trás as paisagens caóticas e psicodélicas que tinham caracterizado seus primeiros anos. Número 9. Gilmour se juntando ao Pink Floyd.
A entrada de David Gilmour no Pink Floyd não foi apenas uma solução para os problemas imediatos da banda, mas também um ponto de virada na sua evolução musical. A ideia de adicionar um novo guitarrista surgiu da necessidade de lidar com o comportamento errático de Syd Barrett, cujo estado de saúde mental tornava as apresentações ao vivo e as sessões de gravação imprevisíveis. A ideia de adicionar um novo guitarrista surgiu da necessidade de lidar com o comportamento errático de Syd Barrett, cujo estado de saúde mental tornava as apresentações ao vivo e as sessões de gravação imprevisíveis. A banda buscava manter sua integridade artística enquanto lidava com essa crise. Quando Nick Mason entrou em contato com Gilmour, em dezembro de 1967, foi claro sobre a gravidade da situação. Barrett era o líder criativo da banda, mas sua incapacidade de se concentrar e seu comportamento errático estavam se tornando um obstáculo. Gilmour, que conhecia Barrett e Waters desde os tempos de escola, aceitou se juntar como apoio, com a esperança de ajudar seu amigo e fortalecer a banda. Tocava partes que Barrett não conseguia. Sabia que não vinha para substituir Barrett, mas para complementá-lo. Nos primeiros shows com os dois guitarristas, Gilmour tocava as partes que Barrett não conseguia tocar e assumia as tarefas vocais quando era necessário. No entanto, a transição não foi fácil. A relação entre os membros da banda estava sob constante tensão devido ao estado de Barrett e às expectativas dos fãs. À medida que as semanas passavam, a situação se tornou insustentável. Barrett, que costumava ser a alma criativa da banda, agora mal conseguia participar das sessões de ensaio e gravação. Finalmente, em março de 1968, o Pink Floyd tomou a difícil decisão de continuar sem ele. Foi um momento devastador, especialmente para Gilmour, que tinha uma profunda admiração pelo talento de Barrett. Com a saída de Barrett, Gilmour assumiu um papel mais proeminente no Pink Floyd. Seu enfoque melódico e sua habilidade de criar atmosferas emocionais através de sua guitarra se tornaram elementos centrais do som da banda. Embora sua chegada estivesse destinada a ser um apoio temporário, acabou se transformando no motor criativo que impulsionou Pink Floyd. Para New Heights, número 10, saída de Syd Barrett. O Pink Floyd, em março de 1968, marcou um dos momentos mais emocionantes e significativos na história da banda. Barrett, que tinha sido a faísca criativa inicial do grupo e o responsável por grande parte de sua identidade psicodélica. Ele estava enfrentando problemas de saúde mental que tornavam impossível sua continuidade. Esse evento não apenas impactou profundamente os membros da banda, mas também deixou uma marca na evolução da sua música. Desde o final de 1967, Barrett havia mostrado sinais de comportamento errático e desconexão com a realidade. Durante as apresentações ao vivo, ele frequentemente ficava imóvel no palco, incapaz de tocar sua guitarra ou de acompanhar o ritmo do resto do grupo. As contribuições dele nas sessões de gravação também se tornaram esporádicas e difíceis de lidar. Embora os outros membros do Pink Floyd tentassem se adaptar a essa nova dinâmica, rapidamente perceberam que a situação não era sustentável. A decisão de substituir Barrett foi dolorosa, mas necessária. David Gilmour, um amigo próximo de Barrett desde a infância, se juntou à banda inicialmente para apoiá-lo, assumindo as partes musicais que Barrett já não conseguia lidar. No entanto, com o tempo, ficou claro que a participação de Barrett no Pink Floyd não era viável. A saúde mental dele continuava se deteriorando e sua presença era mais um lembrete do que havia sido do que uma contribuição ativa para o futuro da banda. Em um momento simbólico, o Pink Floyd decidiu não buscar Barrett para uma de suas apresentações, marcando assim o fim de sua participação na banda. Embora essa decisão tenha sido extremamente difícil, especialmente para Gilmour e Waters, que tinham um vínculo pessoal com ele, foi vista como um ato de cuidado com seu bem-estar. Barrett se afastou do olho público, passando os anos seguintes em uma relativa reclusão, longe da indústria musical. A saída de Barrett não significou o fim de sua influência no Pink Floyd. Álbuns como Wish You Were Here e músicas como Shine On e You Crazy Diamond foram tributos diretos ao seu legado e ao seu impacto na banda. Barrett continuou sendo uma figura central na narrativa do Pink Floyd. Mesmo depois de sua saída, ele serviu como um lembrete dos altos e baixos da criatividade e da fragilidade humana. Número 11. O impacto de Barrett no Pink Floyd.
Embora em 1968 sua influência na banda tenha perdurado por anos, moldando tanto sua música quanto seu legado, Barré foi o visionário por trás dos primeiros sucessos da banda e seu estilo psicodélico e experimental. Estabeleceu o padrão que o Pink Floyd continuaria explorando e expandindo em seus projetos posteriores. Barré não só contribuiu com seu talento como compositor e intérprete, mas também com sua abordagem única em relação à música. Músicas como Astronome Domine e Interstellar Overdrive capturaram sua habilidade de transformar sons em paisagens sonoras, desafiando as convenções do rock tradicional. Sua abordagem inovadora influenciou profundamente Roger Waters e David Gilmour, que adotaram e adaptaram essas ideias para desenvolver o som distintivo do Pink Floyd. Na década de 70, o impacto emocional de Barré também foi significativo. Para os membros da banda, a saída dele deixou um vazio difícil de preencher. Warrior, em particular, usou essa perda como inspiração para explorar temas de alienação e loucura em sua música. Álbuns como The Dark Side of the Moon e Wish You Were Here abordam essas emoções de maneira direta, refletindo no solo o gênio de Barré, mas também a complexidade de seu legado. Para Gilmour, que tinha sido amigo próximo de Barré desde a juventude, sua influência foi tanto pessoal quanto profissional. Embora tenha assumido o papel de guitarrista principal e vocalista após a saída de Barré, Gilmour sempre reconheceu a importância das contribuições iniciais de seu amigo. Em entrevistas, ele frequentemente descreve Barré como uma figura trágica, mas essencial, cuja criatividade marcou profundamente o rumo da banda. Barré também deixou sua marca na identidade visual do Pink Floyd. Suas ideias e estética psicodélica influenciaram não só a música, mas também os shows ao vivo e a arte dos álbuns. Esse legado visual continuou mesmo depois da sua saída, com a banda usando elementos como luzes, lasers e efeitos visuais para capturar a essência das primeiras etapas lideradas por Barré. Número 12. O legado musical do Pink Floyd. É tão vasto quanto complexo, uma mistura de inovação musical, experimentação visual e temáticas filosóficas que os tornou uma das bandas mais influentes de todos os tempos. Desde seus primeiros dias, liderados por Syd Barrett até a consolidação de seu estilo com David Gilmour e Roger Waters, o Pink Floyd não só definiu o rock progressivo, mas também deixou um impacto cultural que continua ressoando décadas depois de seu auge. Os álbuns do Pink Floyd são muito mais do que simples coleções de músicas, são experiências auditivas cuidadosamente construídas. Obras como The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here the Wall não só dominaram as paradas de sucesso, mas também transformaram a maneira como o público entendia a música como uma forma de arte. Esses álbuns abordaram temas profundos como a alienação, a loucura e a crítica à sociedade, rompendo com as narrativas convencionais do rock. O legado da banda também está intrinsecamente ligado ao seu enfoque visual. O Pink Floyd foi pioneiro no uso de shows ao vivo altamente teatrais, incorporando luz, laser, projeções e cenários elaborados que levaram a experiência dos shows a outro nível. Esses elementos visuais não só complementaram sua música, mas também solidificaram sua reputação como inovadores na indústria do entretenimento. A influência de Syd Barrett, embora limitada aos primeiros anos da banda, foi um pilar fundamental na criação de sua identidade. Barrett introduziu um estilo psicodélico e experimental que lançou as bases para o som distintivo do Pink Floyd. Embora sua partida tenha marcado o fim de uma era, sua essência permaneceu nos projetos posteriores, inspirando tanto as composições de Waters quanto os solos emocionais de Gilmour. David Gilmour, por sua vez, trouxe um estilo melódico e emocional que se tornou a alma da banda após a saída de Barrett. Seus solos de guitarra, como o icônico Incomfortably Numb, são considerados alguns dos mais memoráveis da história do rock. Seu enfoque técnico e sua sensibilidade musical ajudaram a levar o Pink Floyd a alturas inimagináveis. Roger Waters, por sua vez, assumiu o papel de narrador principal, usando as letras para explorar temas complexos e emocionais. Sua habilidade de criar histórias coesas e ressonantes, como em The Wall, transformou o Pink Floyd em muito mais do que uma banda. Os transformou em cronistas da condição humana. Embora sua relação com Gilmour muitas vezes tenha sido marcada por tensões, essa dualidade criativa foi essencial para o sucesso da banda.